Olá pessoal, eu sou a Bey e esse é o meu canal e eu preciso te contar. Até agora eu contei pra você sobre os primeiros passos que eu dei em direção ao caminho que Deus escreveu pra mim, mas ainda tem muito mais por vir. E eu separei o episódio de hoje e o próximo especialmente para contar coisas do coração. Mas isso não quer dizer que a gente não pode aplicar as mesmas lições, os mesmos aprendizados em qualquer situação da nossa vida, você vai ver. Eu nunca me preocupei muito em conversar com Deus sobre a minha vida sentimental, então eu simplesmente deixava as coisas acontecerem. Lá em 2010, no final da faculdade, eu comecei a namorar com uma pessoa que era um conhecido de uma conhecida. Na verdade, no fundo, do meu coração, eu já sabia que aquele relacionamento não era exatamente o que Deus tinha planejado pra mim. Mas mesmo assim, eu não tinha consciência da importância que tem a gente buscar em Deus a vontade dele para todas as áreas da nossa vida, inclusive para sentimental. Conforme os meses foram passando, aumentava a minha convicção de que aquele relacionamento não era da vontade de Deus. Mas eu era muito teimosa e eu não queria enxergar. Então, assim, tinha que ser alguma coisa muito explícita, luzes piscando, um outdoor falando assim, beleza, não é por aqui. Eu comecei a ficar muito incomodada, então. Até que uma hora, lá vem, né? Eu fiz uma oração pra Deus e falei assim, Pai, se tem alguma coisa errada nesse relacionamento, como se eu já não soubesse, por favor, me mostra, mas tem que ser explícito, eu preciso saber o que é que tem de errado. Alguns dias passaram então, eu não me lembro muito bem ao certo quantos, eu fui fazer um happy hour com uma amiga e uma conhecida dela. Essa conhecida, por sinal, era aquela lá que fez a conexão pra eu conhecer aquela pessoa com quem eu tava namorando naquela época. Conversa vai, conversa vem, eu meio que mencionei, assim, que eu tava ficando um pouco desconfortável com algumas coisas, algumas situações, mas eu jamais mencionei pra ela que eu tinha orado pra Deus pedindo pra que ele me mostrasse o que tinha de errado. De repente, então, aquela menina olhou pra mim e falou assim, beleza, quer saber de uma coisa? Eu vou te contar então umas coisinhas que eu sei sobre essa pessoa, mas você tem que prometer pra mim que você jamais vai contar pra ninguém, você não pode revelar o que eu vou te contar. Quando ela falou aquilo, eu gelei por dentro. Quando ela abriu a boca e começou a falar tudo o que ela sabia, eu recebi um bombardeio de verdades. Gente, eram tantas coisas chocantes que não vale nem a pena mencionar aqui. Mas sem saber, ela estava sendo usada como uma ferramenta na mão de Deus para me contar tudo aquilo, para responder aquela oração que eu tinha feito. Eu sofri um bom tempo por tudo aquilo que eu soube. Não porque eu acreditasse que aquela pessoa era certa para mim, mas é porque eu não tinha noção de que aquela sensação no meu coração de que tinha alguma coisa errada fosse referente a coisas tão sérias. Logo na primeira oportunidade que eu tive, sem poder exatamente dizer o motivo, eu terminei aquele namoro. Eu quero que você perceba até aqui a importância e a relevância que tem de a gente colocar todas as coisas diante de Deus. Não importa se é na área sentimental, na profissional, seja ela qual for. Se eu tivesse feito isso antes, eu teria evitado o meu próprio sofrimento. Mas o fato é que eu tinha tomado uma decisão sem consultar a Deus antes, que eu já sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não queria ver, e agora eu estava sofrendo os efeitos disso. A partir dessa situação, então, eu decidi que no que dependesse de mim, eu jamais me colocaria numa situação como essa novamente. E eu falo isso porque nessa situação em específico eu sabia que a culpa era minha, eu tinha começado errado mesmo sabendo que não era da vontade de Deus. Depois disso, eu decidi definir quais eram as características do que eu buscava em um homem, algo que eu jamais tinha feito antes. Eu sabia que pelo menos dessa forma eu já minimizaria bastante os riscos. Além disso, e muito mais importante, eu decidi que eu entregaria a chave desse cômodo da minha casa para Deus. E eu falei assim, Senhor, a partir de agora, a casa é tua. Faz o jeito que o Senhor quiser. Pode arrancar papel de parede, trocar os móveis. Me ajuda, porque eu realmente não tenho capacidade para fazer isso sozinho. Foi então que, passados alguns meses, em dezembro de 2010, um certo rapaz me achou no Facebook e me mandou uma mensagem assim. Oi, tudo bem? Lembra de mim? Faz tanto tempo que a gente não se vê e tal. E eu lembrava dele por quê? Lá na época de adolescente, a gente frequentou a mesma igreja, o mesmo grupo de adolescentes, ele era primo de uma das minhas amigas na época, e inclusive, depois eu lembrei ainda que ele já tinha me chamado para ir ao cinema mais ou menos quando eu tinha uns 14 ou 15 anos, só que minha mãe na época não deixou. Ou seja, a gente não se conhecia, a gente não era amigos, era só de vista mesmo. A gente começou a trocar mensagens, ele falou pra mim que tava viajando na época a trabalho, mas que assim que chegasse em janeiro de 2011 a gente podia combinar alguma coisa. Quando chegou então em janeiro, ele mandou uma mensagem convidando para tomar um café. Eu aceitei, mas logo antes eu acabei desmarcando. Passou mais uns 10 ou 15 dias, ele me convidou para jantar. Eu falei que sim. Faltando uma hora pro jantar, eu desmarquei. Gente, não era para me fazer de difícil não, sabe? É porque eu tava assim com um pouco de receio, sabe? Um pouco de medo mesmo de conhecer alguém de novo. Só que daí eu nem preciso dizer que a partir disso ele acabou desistindo de mim, né? Mas foi aí que algo muito interessante aconteceu.